Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aí, depois dessa referência, surgem algumas perguntas. Mas quando sair da Judéia? Quando alcançar Samaria? E quando atingir os mais distantes lugares da terra? Estando ainda estas perguntas por ser respondida, ou por ser respondida, eis que o martírio de Estevão precipita a dispersão da igreja de Jerusalém. Veja bem, a ordem expressa do Senhor Jesus em Mateus 28, 19 e 20 é que eles tinham que ir por todo o mundo, pregar o Evangelho. Quem cresce e fosse batizado seria salvo. Não é assim? Mas quando ir? De que maneira vamos? Não é? Existe alguma fórmula mágica? Não. Queridos, nós temos que entender que a morte de Estevão foi vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que ele morresse daquela forma, que a perseguição iniciasse de uma maneira mais ferrenha, e o povo, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém, a Bíblia em Atos dos Apóstolos nos dá referência, exceto os apóstolos. Não é assim? E diz o texto, exceto os apóstolos. Mas o povo estava correndo, estava com medo. Correndo com medo. Atende o rapaz lá para mim, meu irmão, pega o Bill lá. O povo estava correndo, estava com medo. E na medida que o povo ia correndo para o caminho de Samaria, anunciando o Evangelho. Então eles não esperaram a resposta, pelo contrário, eles foram a resposta no quesito a viver a perseguição. Entende? Às vezes nós passamos, Reginaldo, por situações que nós não entendemos, mas na medida que nós vamos orar pela situação da qual estamos passando, o Senhor nos revela coisas tremendas. Às vezes passamos perseguição, não é? No trabalho, às vezes passamos perseguição até mesmo dentro da igreja, por um outro irmão. Isso é certo? Não, é errado. Mas o Senhor permite, às vezes, por quê? Porque nós vamos crescer em fé. Nós vamos esperar a vontade dele. Algo tremendo vai acontecer se nós dermos voz ao Espírito Santo de Deus e vamos ser testados e provados. Porque a Bíblia diz que nós amar os nossos amigos, aqueles que nos amam, é muito fácil. Eu quero ver amar os nossos inimigos. E às vezes pessoas se levantam como inimigo nosso, até mesmo dentro da casa de Deus. Não se escandaliza não, irmãos. Quando isso acontecer, ore por ele, ame ele mais. Se você está amando ele já, ame mais. Não é assim, Marcelinho? Estevão pediu ao Senhor para não imputar sobre aquele povo o pecado. Isso é o amor que ele estava tendo pelo inimigo. O amor, justamente. O Antônio hoje está quietinho, né? Eu queria ver o comentário dele hoje. Não está me ajudando. A sua clara elucidação já está surtindo efeito. Amém. Irmãos, então, hoje eu não vou escrever não, porque essas canetas não. Ah, mas tem caneta não. Tudo bem. Mas então nós temos que entender isso. Agora eu quero, ok, eu parei aonde? Parei nas perguntas, não foi isso? Foi isso, Marcos? Estando ainda estas perguntas por responder, eu já li isso, eis que o martírio de Estevão precipita a dispersão da igreja de Jerusalém. Ao relatar o evento, escreve Lucas, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra de Deus, capítulo 8, verso 4. E depois mais embaixo está escrito assim, e é um texto bíblico: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Temos que entender que para pregar a Jesus Cristo, precisamos mortificar a nossa carne. Precisamos morrer para o mundo. Precisamos ser renovados pelo novo entendimento. Às vezes queremos pregar a Cristo, mas não aceitamos a possibilidade de morrer para o mundo. Se não morrermos, vamos ficar só nós. Entende? Se não morrermos para o mundo, vamos ficar só nós. E pior,
E se Cristo voltar, ainda vamos para o inferno. Mas se mortificarmos a nossa carne, se morrermos para o mundo, o que vai acontecer? A resposta disso é pregação do Evangelho. A resposta disso é amor pela obra de Deus. A resposta disso é serviço, como nós pregamos aqui na quinta-feira passada. A resposta disso é trabalho. Então temos que aceitar a possibilidade de morte. Para servir a Jesus, temos que aceitar a possibilidade de morte. É doído? É. Nós vamos morrer, porque algo melhor vai acontecer. Porque se o trigo que é lançado na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Temos que dar fruto. E dar fruto no sentido de pregar o Evangelho, no sentido de serviço, no sentido de ser útil dentro do reino de Deus, não é dentro da igreja. Porque ser útil dentro da igreja é muito fácil, irmãos. O problema é, a pergunta é, somos úteis no reino de Deus? Essa é a pergunta. Para isso temos que morrer. Para isso temos que morrer. Porque só assim vamos dar fruto no reino de Deus, não na igreja. A igreja é uma consequência do reino. Entende você? A igreja é uma consequência do reino. A nossa visão tem que estar voltada para o reino de Deus, que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mateus é o livro que mostra a excelência do Rei e Senhor Jesus Cristo, que fala da sua genealogia. Temos que morrer e servirmos ao Rei. Amém? Vamos pular o tópico. Quando a igreja é perseguida? A igreja é perseguida de três formas. Existe a perseguição física na igreja, existe a perseguição cultural na igreja e existe a perseguição institucional na igreja. De que maneira somos perseguidos fisicamente? O Antônio vai estar lendo para nós. Neste exato momento, muitos são os missionários, pastores e leigos que, torturados e até mortos por causa da santíssima fé, fazem boa e ousada profissão ante o virtude. 1 Timóteo 6,13. Se pudéssemos ouvir-lhes um clamor, oremos por nossos irmãos na China, na Coreia do Norte, em Cuba e nos países muçulmanos. Em cada uma dessas nações há uma igreja de Esmirna. Deixemos, pois, o conforto de Laodiceia e saiamos a espalhar a boa semente do Evangelho. Muito bem, então a igreja é perseguida de maneira física no sentido a ser encurralada, não é verdade? Fisicamente, não é? Às vezes, até aqui na América acontece isso. A gente muitas vezes não percebe, mas você não pode, aqui na América você tem que pegar uma autorização para você fazer um culto aí na rua. Vai fazer para ver se é uma autorização, não é, pastor Cristiano? Te dá um problema grave, entendeu? Aí se você está lá fazendo um culto ao Senhor público aí na rua, você já arrumou problema. Se alguém chamar a polícia, você já arrumou problema. Mas nos países comunistas, nos países do norte da África, nos países ali em torno da janela 1040, em Cuba, aqui pertinho de nós, não é? Nos países que o catolicismo é predominante, existe uma grande perseguição. O pastor Cristiano esteve na Bolívia e sabe disso. Existe uma grande perseguição à igreja. A igreja é perseguida fisicamente. Nós estamos falando fisicamente no sentido de tocar, irmãos, no sentido de pegar o camarada, de prender, de bater, de colocar no pau de arara, no sentido de isolar. Os pastores que estão presos no Irã estão isolados, ficaram em quarentenas, isolados, sem falar, sem ver a luz do sol, sem nada. Por quê? Porque pregou a palavra de Deus. A acusação foi uma ofensa ao Estado Islâmico. Entendem isso? Dessa maneira a igreja é perseguida fisicamente. Agora, existe a perseguição cultural, e a perseguição cultural está baseada em Romanos no capítulo 2, no verso 1 e 2. Quem pode ler para nós? É um texto bastante conhecido. E não vos conformeis com este mundo. Quem pode ler para nós?